O oceano sussurra segredos que a superfície nunca ouve. Imagine o vasto manto azul, onde o sol dança sobre as ondas como um amante esquecido, prometendo vida e liberdade. Mas abaixo dessa ilusão, algo espera, algo que não respira ar, nem busca a luz. No ano de 2018, uma expedição submarina capturou um sinal, um eco fraco, vindo de profundidades que nenhum mapa oficial reconhece. Eles o chamaram de 35A. E então o silêncio caiu sobre ele, como uma cortina de escuridão absoluta. Pense na superfície primeiro. O mar é um espelho quebrado, refletindo céus infinitos e o burburinho da vida humana. Barcos cortam as águas, pescadores lançam redes e o vento carrega risos distantes. É aqui que começamos nossa descida, onde o mundo ainda parece familiar. O sol penetra a pele das ondas, tingindo o azul de tons quentes, como se o oceano fosse um ser vivo, pulsando com promessas. Mas ao mergulharmos, mesmo que apenas em pensamento, algo muda. A luz começa a se dissipar, como fumaça escapando de uma chama moribunda. Os primeiros metros são gentis. Peixes prateados deslizam como flechas, corais se abrem em flores subaquáticas, e o balanço das correntes é quase um convite. No entanto, à medida que afundamos, o convite se transforma em advertência. A pressão chega devagar, um peso invisível que comprime o ar nos pulmões, mesmo que você não esteja lá. É como se o oceano testasse sua ousadia, apertando os ombros, sussurrando que você não pertence. A luz diminui para um crepúsculo eterno, onde sombras dançam nas bordas da visão. Aqui, na zona mesopelágica, o dia vira noite sem aviso. Criaturas bioluminescentes acendem como estrelas caídas, piscando em padrões que ninguém decifrou. São elas lanternas ou armadilhas? O silêncio se instala, quebrado apenas pelo zumbido distante de um sonar humano, ecoando como um coração acelerado em uma caverna vazia. Mais fundo ainda, e o oceano revela sua face oculta, a zona batipelágica onde a luz é um mito distante. Imagine a escuridão como um tecido vivo, envolvendo tudo em um abraço gelado. A temperatura cai para graus que congelam o sangue e a pressão agora esmaga cascos de aço como se fossem folhas secas. Não há mais cores vibrantes, tudo se dissolve em tons de preto e cinza, onde formas se movem no limite da percepção. Um tentáculo se estende ou é apenas uma corrente. O vazio é opressivo, um silêncio que não é ausência de som, mas uma presença sufocante, como se o mar prendesse a respiração para escutar você. É nessa descida que os humanos entram na história, frágeis como folhas ao vento. Em 2018, uma equipe de oceanógrafos, financiada por interesses que preferem sombras a holofotes, lançou um submersível chamado Erebus. Nomeado após o deus da escuridão grega, ele desceu das águas calmas do Pacífico Sul, guiado por instrumentos que medem o impossível. Eles buscavam dados rotineiros, correntes, temperaturas, talvez um vislumbre de vida adaptada ao abismo. Mas o Erebus captou algo mais. Um sinal acústico, baixo e irregular, vindo de além dos 6,0 metros. Não era o canto de uma baleia, nem o rugido de um vulcão submarino. Era diferente, como um pulso, ritmado, mas irregular, ecoando através da água como um sussurro de algo acordando. Os operadores na superfície trocaram olhares. O capitão, um homem de olhos cansados pelo sal e pelo tempo, ajustou os monitores. "O que é isso?" murmurou para si mesmo, mas ninguém respondeu. O sinal persistia, fraco o suficiente para ser ignorado, forte o bastante para intrigar. Eles o rotularam como 35A, um código simples para um mistério que crescia. Relatórios iniciais falavam de uma anomalia geológica, talvez uma fratura na crosta terrestre liberando gases. Mas nas gravações de áudio, salvas em arquivos criptografados, há pausas.
Silêncios onde perguntas não foram feitas em voz alta, porque o sinal parecia responder, porque ele se movia devagar, como se rastreasse o submersível. Enquanto o Erebus afundava mais, a escuridão se tornava absoluta. Nenhum feixe de luz penetrava. As lâmpadas do aparelho eram meros pontos em um vazio infinito. A pressão agora era de toneladas por centímetro quadrado, capaz de implodir metais e ossos com igual indiferença. O oceano aqui não perdoa erros. Vida existe sim, mas é uma paródia da superfície. Criaturas com bocas que engolem o próprio corpo, olhos que viram para dentro, formas que desafiam a lógica. Um peixe anguiforme passa, sua silhueta distorcida pela câmera, mandíbulas abertas em um grito mudo. Beleza e ameaça entrelaçadas, como uma rosa com espinhos envenenados. O sinal 35A intensificou-se. Não era mais um eco aleatório, pulsava em intervalos que coincidiam com os ajustes do sonar. Os cientistas a bordo do navio-mãe, flutuando como uma ilha artificial acima do abismo, sentiram um arrepio coletivo. Um deles, uma oceanógrafa de cabelos grisalhos e mãos marcadas por anos de sal, pausou a gravação. "Isso não é natural", disse ela baixinho, mas o registro oficial omitiu essa frase. O submersível continuou descendo, agora na zona Hadal, onde o fundo do mar se ergue em vales profundos como cicatrizes na terra. Montanhas submersas, fossas que engolem continentes inteiros. Aqui o silêncio é rei, quebrado apenas pelo gemido ocasional do casco do Erebus sob a pressão. E então, o primeiro vislumbre. Não uma imagem clara, mas uma sombra no sonar. Algo grande, imóvel no leito oceânico a mais de 8 metros. Não uma rocha, não um naufrágio. O sinal emanava dali, como um coração batendo devagar. Os controladores ordenaram uma aproximação cautelosa. A tela piscava com dados, profundidade crítica, visibilidade zero, anomalia acústica em ascensão. O que era 35A? Uma relíquia de uma era perdida? Um organismo que desafiava a evolução? Ou algo que os humanos trouxeram consigo inadvertidamente em sua ganância por explorar? A descida prosseguia, e com ela a dúvida. O oceano observava, paciente, seus segredos guardados em camadas de escuridão. O Erebus se aproximava e o mundo acima esperava, sem saber que o silêncio que viria seria mais profundo que qualquer abismo. O Erebus pairava no limite do abismo, seu casco rangendo como ossos velhos sob o peso invisível. A zona Hadal se estendia agora como uma ferida aberta na crosta do mundo. Vales que engoliam a luz e o tempo, onde o oceano se dobrava sobre si mesmo em dobras eternas. Imagine essa profundidade não como um lugar, mas como um estado de ser. Um vazio que pressiona não só o metal, mas a mente, sussurrando dúvidas em cada vibração. A escuridão aqui não é mera ausência, é uma entidade tecida de camadas sobrepostas, onde até os ecos se perdem em si mesmos. O submersível avançava devagar, guiado por propulsores que cortavam a água como facas cegas, cada metro uma vitória frágil contra o abraço sufocante. A bordo do navio-mãe, flutuando como um guardião relutante na superfície, os monitores piscavam em tons frios de azul e verde. A oceanógrafa de cabelos grisalhos inclinava-se sobre os controles, seus dedos traçando linhas invisíveis nos dados que fluíam como um rio de segredos. O sinal 35A pulsava mais forte agora, um ritmo que ecoava nos alto-falantes como um coração distante, irregular, vivo. Não era constante, pausava, como se escutasse de volta. Os outros cientistas, sombras em uma sala iluminada por telas, trocavam olhares que diziam mais que palavras. Um engenheiro ajustava os sensores, murmurando cálculos mentais, mas o ar carregava uma tensão palpável,
como o ar antes de uma tempestade submarina. Eles sabiam que o oceano não revelava nada sem custo. Enquanto isso, lá embaixo, o Erebus se aproximava da sombra no sonar. A forma se materializava aos poucos, não como uma silhueta nítida, mas como um borrão que desafiava os algoritmos. Era grande, maior que qualquer submarino conhecido, estendida sobre o leito de sedimento como uma relíquia esquecida. Rochas vulcânicas pontuavam o fundo, torres negras erguidas de erupções antigas, e entre elas, correntes frias serpenteavam como veias pulsantes. Vida persistia aqui, em formas que pareciam saídas de pesadelos. Vermes tubulares se contorcendo em fendas, crustáceos translúcidos rastejando com garras que clicavam no silêncio. Beleza no grotesco, uma dança lenta de adaptação, onde cada movimento era uma batalha contra o esmagamento. Mas o 35A eclipsava tudo, sua presença sugerida por ondulações sutis na água, como se respirasse. O sinal mudou de tom. Um pulso baixo, quase subsonoro, reverberou através do casco do Erebus, fazendo as luzes internas tremeluzirem. Os instrumentos registravam flutuações, temperatura subindo 1 grau em um ponto isolado, como o calor de um corpo próximo. Não era uma fonte geotérmica, era localizado, móvel. A câmera de alta resolução, um olho mecânico no breu, capturou fragmentos. Texturas irregulares, talvez escamas ou placas, refletindo a luz LED em flashes intermitentes. Algo se mexeu. Um apêndice, longo e flexível, varreu o sedimento, erguendo nuvens de poeira que obscureciam a visão por minutos. O operador no submersível, isolado em sua bolha de aço, sentiu o suor escorrer apesar do frio. Seus comandos ecoavam vazios. O oceano engolia ordens como engolia navios. Acima, no navio, a decisão pairava como uma névoa. Continuar ou recuar? O capitão, com sua voz rouca pelo sal, autorizou a aproximação final, mas seus olhos traíam a hesitação. Relatórios preliminares foram enviados para agências distantes, codificados em camadas de burocracia que garantiam o silêncio. Por quê? Porque 35A não se encaixava. Não era um vulcão adormecido, nem uma carcaça de baleia fossilizada. O sinal respondia agora, ecoando o ping do sonar com um delay preciso, como um diálogo não convidado. Uma das cientistas, jovem e de olhos afiados, anotou em um caderno pessoal. Ele sabe que estamos aqui. Mas o log oficial registrava apenas anomalia acústica persistente. A descida prosseguia, o Erebus roçando o fundo em uma dança perigosa. A pressão atingia níveis que faziam os alarmes sussurrarem avisos constantes, um coro baixo de urgência. O oceano revelava mais de sua dualidade. Em um instante, um cardume de criaturas luminescentes surgia, pontos de luz como estrelas errantes, iluminando o 35A em silhuetas fantasmagóricas. Beleza efêmera, logo engolida pela escuridão que retornava, mais densa, mais faminta. A forma central pulsava, o sinal 35A elevando-se em frequência, como um chamado ou uma ameaça. Fragmentos de imagens surgiam na tela, contornos que sugeriam olhos, múltiplos, virados para o intruso. Uma massa central que se contraía ritmicamente, expelindo bolhas que subiam devagar, carregando segredos para a superfície. Mas o que era aquilo? Uma criatura ancestral, hibernando em camadas de tempo geológico, despertada pelo zumbido humano, ou algo moldado pelas profundezas, evoluído além da compreensão, onde a vida não segue regras da luz. O Erebus circulava, suas luzes cortando o véu, revelando texturas que pareciam artificiais, sulcos regulares, como marcas de ferramentas em uma era perdida. O sinal intensificou-se novamente. Agora, um rugido abafado que vibrava nos ossos. Algo se ergueu do sedimento devagar, como um gigante despertando de um sono milenar.
A câmera congelou em um frame, uma extensão, talvez uma cauda ou um tentáculo, estendendo-se na direção do submersível. Não agressiva, ainda não. Observadora. No navio-mãe, o silêncio se instalou como uma presença. Os dados fluíam, mas as perguntas multiplicavam-se. Por que o sinal evitava padrões conhecidos? Porque ele parecia consciente. A oceanógrafa grisalha pausou os monitores, seu reflexo no vidro mostrando linhas de preocupação. Eles haviam perturbado algo que o oceano guardava com ciúmes, um equilíbrio frágil entre o visível e o proibido. O Erebus recuava ligeiramente, mas o 35A seguia, seu pulso ecoando como um aviso. O abismo não esquece visitantes. E assim, a tensão crescia camada por camada, enquanto o oceano tecia sua teia. O que viria a seguir permanecia velado, um mistério que se desenrolava no breu, esperando o momento certo para revelar suas presas. O Erebus flutuava em um equilíbrio precário, seu corpo metálico tremendo com as correntes sutis que serpenteavam pelo abismo como dedos invisíveis. A zona radal se fechava ao redor, um labirinto de ravinas esculpidas por pressões ancestrais, onde o sedimento se acumulava em camadas finas como cinzas de um fogo extinto. A escuridão aqui era absoluta, um manto que absorvia não só a luz, mas os pensamentos, deixando apenas o eco do próprio coração acelerado. O submersível avançava com cautela, seus propulsores emitindo um zumbido baixo que se perdia no vazio, como um sussurro em uma catedral abandonada. Cada vibração do casco era um lembrete. O oceano não tolerava fraqueza, e o 35A, agora mais próximo, parecia atento a cada respiração mecânica. No navio-mãe, a sala de controle se transformara em um casulo de luzes piscantes e sombras alongadas. A oceanógrafa de cabelos grisalhos mantinha os olhos fixos nos monitores, onde linhas de dados dançavam como veias expostas. O sinal 35A havia evoluído. Não era mais um pulso isolado, mas uma sinfonia irregular, com picos que coincidiam com os movimentos do Erebus. Um engenheiro, com mãos calejadas pelo manuseio de cabos úmidos, ajustava os filtros acústicos. Seu rosto iluminado pelo brilho verde das telas. O ar carregava um cheiro de ozônio e café frio, e o silêncio entre eles era pesado, interrompido apenas pelo crepitar ocasional de um rádio distante. Eles sentiam o peso da profundidade, mesmo na superfície, como se o abismo estendesse tentáculos para cima, tocando suas mentes. Lá embaixo, a câmera do submersível capturava fragmentos que desafiavam a razão. O 35A se revelava em flashes, uma massa alongada, coberta por uma pele que ondulava como o mar em miniatura, refletindo as luzes LED em tons iridescentes, como óleo sobre água negra. Não era uma rocha estática, movia-se com uma lentidão deliberada, estendendo apêndices que se entrelaçavam no sedimento, erguendo partículas que flutuavam como fantasmas. Imagine isso. Uma forma que mesclava o orgânico ao inorgânico, com sulcos profundos que sugeriam cicatrizes de eras passadas, talvez marcas de colisões com o fundo ou algo mais intencional, como feridas de uma guerra submarina esquecida. A beleza residia na fluidez, na maneira como se adaptava ao fluxo das correntes, mas a ameaça pulsava por baixo, em um movimento que parecia calcular, esperar. O sinal intensificou-se de repente, um rugido abafado que reverberou através da água, fazendo o Erebus balançar como uma folha em uma rajada. Os sensores registravam anomalias, uma elevação na salinidade local, como se o 35A exudasse algo viscoso, alterando a composição ao seu redor. A câmera focou em um ponto. Múltiplos orifícios na superfície da massa, expelindo bolhas que subiam devagar, carregando traços de um gás desconhecido. Eram respirações? Sinais? Ou apenas o eco de um organismo que digeria o intruso mecânico?
O operador no submersível, confinado em sua cápsula, viu a tela tremer. O 35A respondia ao sonar com um eco preciso, como se imitasse o ping humano, devolvendo-o distorcido, mais grave, mais próximo. O oceano, nesse instante, parecia conspirar, transformando o silêncio em uma conversa unilateral, onde o abismo falava e os humanos apenas escutavam. Acima, a tensão se condensava. O capitão, de pé junto à janela que dava para o mar noturno, observava as ondas que lambiam o casco do navio como línguas famintas. Relatórios eram redigidos com cuidado, omitindo as pausas nos dados. Os momentos em que o sinal parecia pausar, como se o 35A escutasse as vozes abafadas na sala de controle. Uma das cientistas mais jovens, com olhos que refletiam o brilho das telas, traçava mapas mentais das flutuações, notando padrões que evocavam ritmos biológicos. Um coração, talvez, ou uma rede de nervos coletivos. Mas ninguém o dizia em voz alta. O medo de nomear o desconhecido pairava como uma névoa. Eles haviam lançado o Erebus em busca de rotinas, mas agora enfrentavam o imprevisível, onde a exploração humana se revelava como uma faísca em um barril de pólvora submerso. O submersível circulou mais uma vez, suas luzes cortando o breu em arcos efêmeros. O 35A reagiu. Um apêndice se estendeu, não para atacar, mas para roçar o casco, um toque leve que enviou vibrações através dos instrumentos. A pressão aumentou em um instante, como se o oceano apertasse em solidariedade, e o sonar captou ecos múltiplos, não um, mas vários sinais, como se o 35A fosse parte de algo maior, uma colônia escondida nas fendas do leito. Vida e vazio se entrelaçavam aqui. Em meio à ameaça, um brilho súbito surgiu. Criaturas minúsculas atraídas pelas luzes, formando um halo espectral ao redor da anomalia, como vagalumes em uma noite sem fim. Beleza ilusória, que mascarava o perigo latente, onde cada ponto de luz poderia ser o isco de um predador maior. Os dados fluíam para a superfície em rajadas criptografadas, mas uma decisão se formava no ar denso da sala. Continuar a aproximação significava risco. Recuar, uma rendição ao mistério. A oceanógrafa grisalha inclinou-se para a frente, seus dedos pairando sobre um comando de emergência. O sinal 35A pulsou novamente, mais alto, um chamado que ecoava nos ossos do navio, como se o abismo estendesse uma mão invisível. Fragmentos de imagem surgiam, texturas que pareciam olhos, não orgânicos, mas sensores evoluídos, virados para o Erebus com uma curiosidade fria. Algo se movia no interior da massa, uma contração que expeliu uma nuvem de partículas, obscurecendo a visão por segundos preciosos. No breu restaurado, o silêncio retornou, mas carregado de expectativa, como o ar antes de um raio. O Erebus pairou imóvel, enquanto o 35A se aquietava, recuando ligeiramente para as sombras das ravinas. Mas o pulso persistia, fraco agora, como um sussurro que prometia retorno. No navio, os olhares se cruzaram em uma rede de dúvidas não ditas. Eles haviam tocado o véu do proibido e o oceano, em sua paciência infinita, começava a costurá-lo de volta. O que quer que 35A fosse, relíquia, guardião ou algo nascido das profundezas para vigiar os intrusos, sua presença alterava tudo. A descida havia revelado não apenas segredos, mas um aviso. O abismo guarda mais do que escuridão. Guarda olhos que veem e memórias que não esquecem. E enquanto o submersível iniciava uma manobra sutil de distanciamento, o sinal ecoou uma última vez. Um adeus ou uma promessa, deixando o silêncio mais profundo que nunca. O Erebus ascendia devagar. Um ponto de luz fraca recuando para as camadas menos opressivas do abismo, mas o oceano não liberava tão facilmente.
A zona radal se estendia abaixo como uma boca entreaberta, engolindo os ecos do sinal 35A em suas dobras infinitas. Imagine essa retirada não como fuga, mas como um recuo forçado, onde cada metro ganho era uma batalha contra correntes que puxavam para baixo, como mãos invisíveis relutantes em soltar a presa. O submersível rangia, seu casco marcado por arranhões sutis, vestígios do toque efêmero da anomalia. A escuridão ao redor persistia, densa como tinta derramada, e o silêncio, agora quebrado por zumbidos intermitentes dos instrumentos, carregava um peso novo, como se o mar retivesse a respiração, esperando o próximo erro humano. No navio-mãe, a sala de controle se transformara em um labirinto de sombras e luzes artificiais, onde os cientistas se moviam como espectros em um sonho febril. A oceanógrafa de cabelos grisalhos permanecia imóvel diante dos monitores, seus olhos rastreando os dados que subiam em cascata, como um rio de verdades indesejadas. O sinal 35A não havia cessado completamente. Frações dele ecoavam agora em frequências baixas, distantes, como um sussurro que se arrasta pelas paredes de uma casa velha. Os engenheiros desconectavam cabos com mãos trêmulas, salvando gravações em drives criptografados, enquanto o ar se enchia de um zumbido elétrico que mascarava o pulsar do próprio medo. Eles sentiam o oceano acima e abaixo, uma presença que infiltrava o aço do navio, transformando o mar calmo da superfície em cúmplice de algo maior. Lá embaixo, o Erebus capturava os últimos fragmentos antes da ascensão plena. A câmera, ainda ativa, registrava o leito oceânico se assentando após o distúrbio, sedimento caindo como neve cinzenta, cobrindo as marcas deixadas pelo 35A. A forma havia se retraído para uma fenda escura, uma rachadura na crosta que se abria como uma ferida cicatrizada, onde a luz do submersível mal penetrava. Ondulações sutis agitavam a água, sugerindo movimento interno, um pulsar que não era mecânico, mas vital, como o batimento de um organismo colossal adormecendo novamente. Beleza e ameaça se entrelaçavam nessa visão final. Cristais de minerais reluziam nas bordas da fenda, como joias enterradas em lama, mas ao centro sombras se moviam, apêndices se retraindo devagar, deixando um rastro de partículas que flutuavam como fantasmas relutantes. O oceano aqui era um jardim de espinhos, onde a vida se adaptava não para florescer, mas para sobreviver, e o 35A parecia o guardião dessa ferocidade oculta. O sinal retornou, fraco, mas insistente, um pulso que viajava pela água como uma onda de calor em um deserto gelado. Os sensores do Erebus registravam variações. Uma queda na temperatura ao redor da anomalia, como se ela se camuflasse no frio eterno, e um eco acústico que imitava o ruído dos propulsores, devolvendo-o alterado, mais lento, mais profundo. Não era coincidência, era resposta. O operador no submersível, isolado em sua concha de metal, via as telas piscarem com alertas, o suor misturando-se ao orvalho condensado nas paredes internas. O abismo observava de volta, seus olhos invisíveis fixos no intruso, e nessa troca silenciosa, o mistério se aprofundava. O que 35A representava? Uma relíquia de colisões cósmicas, matéria orgânica forjada em pressões que moldavam mundos, ou algo que os humanos haviam despertado inadvertidamente, um eco de experimentos esquecidos, afundados em guerras passadas. Acima, no navio, a decisão se cristalizava em sussurros não verbalizados. O capitão caminhava pela ponte, suas botas ecoando no convés úmido, enquanto olhava para o horizonte negro onde o Pacífico se fundia com o céu sem estrelas. Relatórios eram editados com precisão cirúrgica, menções ao sinal 35A, reduzidas à anomalia geofísica não confirmada, imagens borradas para ocultar contornos que sugeriam inteligência.
Agências distantes recebiam pacotes selados, rotulados como rotina, mas o silêncio que os envolvia era ensurdecedor, como uma cortina de ferro descendo sobre a verdade. A jovem cientista, com seu caderno de anotações escondido, traçava linhas que conectavam os picos do sinal a padrões biológicos conhecidos. Migrações de Deep Sea, mas distorcidos, ampliados, como se o 35A fosse um coral vivo, uma rede de consciência espalhada pelo leito. Ela sentia o contraste agudo, a superfície, com seu burburinho de ondas e gaivotas distantes, versus o vazio abaixo, onde o perigo se disfarçava de quietude. O Erebus continuava a subir, atravessando camadas onde a pressão aliviava devagar, como um suspiro aliviado. Mas o oceano não perdoava a intrusão. Correntes frias o empurravam lateralmente, desviando o curso, e ecos residuais do 35A seguiam, fracos pulsos que se infiltravam nos receptores como memórias indesejadas. Vida retornava aos poucos. Na transição para a batipelágica, formas bioluminescentes surgiam novamente, lanternas flutuantes que guiavam ou iludiam, iluminando o caminho de volta com pontos de luz que dançavam como promessas falsas. Mas o silêncio narrativo do mar carregava uma ameaça latente, um lembrete de que a beleza superficial escondia presas afiadas. O submersível emergia para zonas onde a luz começava a filtrar. Um crepúsculo azul que suavizava as arestas, mas não apagava as sombras internas dos observadores. No navio-mãe, o ar se enchia de alívio fingido quando o sinal de localização do Erebus se estabilizava. A oceanógrafa grisalha desligava os monitores um a um, cada clique um selo sobre o desconhecido. Eles haviam tocado o proibido e agora o encobrimento se iniciava. Arquivos transferidos para servidores remotos, onde burocracias os engoliriam como o abismo engole luz. Mas em momentos de quietude, quando o mar lambia o casco com ondas suaves, o pulso ecoava na memória coletiva. Um ritmo que não se calava, sugerindo que 35A não era isolado, mas parte de uma tapeçaria maior, tecida nas profundezas onde humanos raramente ousam. O capitão parou junto à amurada, sentindo o sal no ar, e por um instante o oceano pareceu inclinar-se para ele, sussurrando que o silêncio imposto era ilusório. O abismo sempre encontrava uma voz. A ascensão prosseguia, o Erebus rompendo camadas como um sonho acordando. Mas a tensão permanecia, uma corda esticada no peito de todos. O 35A havia sido rotulado, arquivado, mas sua essência persistia no breu abaixo, paciente, observando a fragilidade humana flutuar para longe. O oceano guardava seus segredos não por bondade, mas por indiferença, e nessa indiferença o verdadeiro terror residia. Algo havia sido despertado, e o silêncio que o cobria era apenas o prelúdio de um chamado mais alto. Enquanto o submersível se aproximava da superfície, o mar se aquietava, mas os ecos internos cresciam, prometendo que a descida, uma vez iniciada, nunca terminava de verdade. A superfície se aproximava devagar, como um véu rasgado revelando um mundo que o abismo havia distorcido para sempre. O Erebus emergia das camadas esmagadoras, seu casco marcado por sulcos invisíveis, cicatrizes do toque do 35A que ninguém admitiria em voz alta. Imagine essa subida não como triunfo, mas como uma concessão relutante, onde a pressão aliviava em ondas, liberando o submersível como um prisioneiro exausto de uma masmorra sem fim. A escuridão se afinava aos poucos, dando lugar a um crepúsculo azul que filtrava através da água, tons frios que tingiam o breu de promessas falsas. Mas o silêncio que o acompanhava era diferente agora, carregado como o ar após uma confissão sussurrada, onde ecos do sinal 35A persistiam nos sensores, fraquezas pulsos que se infiltravam como raízes em solo fértil.
No navio-mãe, o amanhecer rastejava pelo horizonte, pintando o céu em faixas de cinza e ouro pálido, um contraste cruel com o vazio abaixo. A oceanógrafa de cabelos grisalhos inclinava-se sobre a amurada, o vento salgado chicoteando seus fios como dedos impacientes, enquanto observava o mar se agitar em ondas preguiçosas. A sala de controle, outrora um ninho de urgência, agora ecoava com o clique de teclados e o zumbido de servidores engolindo dados. Engenheiros desconectavam cabos com movimentos precisos, selando arquivos em camadas de criptografia que pareciam mais uma tumba do que um repositório. O ar cheirava a metal aquecido e ozônio, e nos rostos deles, linhas de fadiga traçavam mapas de noites insones, onde o pulso do 35A havia se tornado um ritmo interno, batendo em sincronia com o coração. Lá embaixo, o Erebus atravessava a zona mesopelágica, onde a luz começava a se insinuar como um ladrão cauteloso, iluminando formas que dançavam nas bordas da visão. Peixes prateados surgiam em cardumes efêmeros, flechas vivas cortando a água com uma graça que mascarava a fome perpétua. Beleza superficial, sim, mas agora vista através do véu do que haviam encontrado. Cada brilho bioluminescente evocava os flashes do 35A, lanternas que podiam atrair ou devorar. O operador no submersível, confinado em sua bolha de aço, via as telas estabilizarem, os alertas silenciando um a um, mas o silêncio narrativo do oceano carregava uma ameaça sutil, como um predador que recua apenas para emboscar mais adiante. Correntes quentes subiam do fundo, carregando partículas do abismo, poeira fina, talvez resquícios da anomalia, flutuando como memórias indesejadas. O sinal 35A não havia desaparecido, transformara-se em sussurros intermitentes, ecos que os receptores captavam em frequências baixas, como um canto distante de algo que se recusa a ser esquecido. Não era aleatório. Pausava quando o Erebus acelerava, retomava quando desacelerava, uma dança invisível que sugeria consciência, ou pior, paciência. O que era aquilo no breu? Uma entidade forjada pelas pressões eternas. Um guardião de segredos geológicos que os humanos haviam violado com seus zumbidos mecânicos. Ou algo mais antigo, uma relíquia de colisões cósmicas onde matéria orgânica se fundira com o inanimado, pulsando em ritmos que ecoavam o pulsar da Terra. As imagens finais, borradas pela poeira agitada, mostravam contornos que desafiavam. Apêndices se retraindo para fendas, uma massa central que se contraía como um pulmão exalando segredos, olhos múltiplos ou sensores, virando-se para o vazio, aguardando. Acima, o navio cortava as ondas com um ronco de motores que parecia desafiar o mar, mas o oceano respondia em sua linguagem própria. Um balanço sutil, como um riso abafado. O capitão, de pé na ponte, com mãos apoiadas no corrimão enferrujado, olhava para o ponto onde o Erebus brotaria, uma bolha de ar escapando como um suspiro aliviado. Relatórios fluíam para portos distantes, editados com a precisão de uma lâmina. O 35A reduzido a fenômeno acústico transitório. Imagens congeladas em frames que ocultavam o movimento, o toque, a resposta. Agências sombrias, financiadoras de sombras, recebiam os pacotes em salas sem janelas, arquivando-os em vaults digitais, onde o silêncio se tornava lei. Por quê? Porque o conhecimento de 35A alterava equilíbrios. Não era apenas vida, mas uma presença que observava de volta, sugerindo que o oceano não era vazio, mas vigilante, tecendo redes invisíveis sob a superfície agitada. A ascensão culminava quando o Erebus irrompeu das águas, uma silhueta encharcada contra o céu clareando, guindastes o erguendo como um troféu relutante. Equipe técnica se aglomerava no convés, mãos enluvadas abrindo painéis, extraindo drives que pulsavam com dados proibidos.
A oceanógrafa aproximou-se, tocando o casco frio como se pudesse sentir o eco do abismo através do metal. E por um instante o mar ao redor se aquietou, ondas lambendo o navio em um adeus sussurrado. Vida superficial retornava, gaivotas circulando em gritos agudos, o sol subindo para tingir o azul de tons quentes, um mundo de movimento e ruído que contrastava com o vazio opressivo abaixo. Mas a ameaça persistia na memória. O 35A não era isolado. Seus pulsos sugeriam uma colônia, uma tapeçaria de formas escondidas em fossas remotas, despertadas pelo zumbido humano de sonares e submersíveis, ecos de explorações que poluíam o silêncio com ambição. Dias se passavam no navio, ancorados em águas calmas, enquanto o encobrimento se solidificava. Conversas em voz baixa nos corredores, olhares que evitavam o horizonte. E nos sonhos, o pulso retornava, um ritmo que infiltrava o sono como água subindo por rachaduras. A jovem cientista, com seu caderno escondido em uma gaveta trancada, traçava conexões, padrões do 35A, ecoando em gravações antigas de sons inexplicáveis, desaparecimentos de submarinos em décadas passadas, ruídos que agências haviam rotulado como falhas técnicas. O oceano, em sua dualidade, fascinava e aterrorizava. Um espelho de beleza na superfície, onde barcos dançavam e pescadores colhiam frutos, mas abaixo, um reino de escuridão, onde a vida se torcia em formas que desafiavam a fragilidade humana. Nós, observadores distantes, lançamos nossas máquinas como iscas, e algo morde, devagar, sem pressa. O navio zarpava, enfim, deixando para trás o ponto de descida, mas o mar carregava suas marcas. Correntes alteradas, talvez, ou um pulso sutil propagando-se para outras fossas, acordando irmãos do 35A. No convés, sob o sol implacável, a oceanógrafa grisalha erguia os olhos para o infinito azul, sentindo o peso de verdades seladas. O silêncio imposto era frágil, uma casca fina sobre o abismo, e em noites quietas, quando o vento uivava como um eco distante, o sinal retornava na mente, não como ruído, mas como chamada. O oceano guardava mais do que escuridão. Guardava olhos que esperam, pacientes, pelo próximo mergulho imprudente. E no fundo de cada onda, 35A sussurrava: venham mais fundo e vejam o que realmente vive aqui.